da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. A presidência faz o registro da ilustre presença dos procuradores de justiça, Dr. Luiz Henrique Borsari, Dr. Márcio de Souza, que estão presentes aqui conosco. Sejam muito bem-vindos e ficamos muito felizes com a presença de Vossa Excelência aqui conosco. A presidência informa requerimento assinado pelo deputado João Magalhães, solicitando que seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, o projeto de lei número 2564, de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2564, de 2024, primeiro turno, altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Institui o Fundo de Estruturação do Ministério Público e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça. Projeto de autoria do Governador do Estado, do Procurador-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. De minha relatoria, da qual eu passo a apresentação do parecer. De autoria conjunta do Governador do Estado, do Procurador-Geral de Justiça, da Defensoria Pública Geral, projeto de lei epígrafe altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Institui o Fundo de Estruturação do Ministério Público e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça. O projeto de lei em análise pretende instituir dois fundos, o Fundo de Estruturação do Ministério Público, FMP, e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça, o FEGAG. A proposta também reajusta em 12% a tabela de emolumentos de cartório e as custas judiciais, destinando os valores decorrentes dos referidos reajustes aos novos fundos. O FMP receberá 6% da arrecadação total de emolumentos e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça, outros 6%. E também o valor decorrente do reajuste das custas judiciais será repartido entre os fundos, artigo 1º e artigo 3º. O projeto estabelece também as regras básicas para o funcionamento dos fundos, prevendo a origem dos recursos que os compõem e sua forma de aplicação, seus beneficiários, os seus administradores e suas respectivas competências. De acordo com as propostas, eles terão prazo de duração indeterminado e servirão ao aprimoramento das atividades dos referidos órgãos e à sua estruturação. A proposta veda a aplicação dos recursos em despesas com pessoal e encargos. Na hipótese da extinção do FMP e FEGAG, o patrimônio será revertido em favor do Ministério Público e da Defensoria, respectivamente. A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro. No entanto, tendo em vista que a iniciativa do projeto não abrange o Tribunal de Justiça, podem ocorrer questionamentos relativos à iniciativa. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3.629, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, após a emenda constitucional número 45, de 2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário.
Assim, propomos, por meio de substitutivo apresentado ao final, a supressão dos dispositivos que cuidam de custas judiciais. Também sugerimos a supressão do dispositivo, artigo 4º, que prevê uma obrigação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em vista do princípio da separação entre os poderes. No que se refere aos emolumentos, optamos por deixar o seu tratamento no bojo do projeto de lei número 1931 de 2020 em discussão nesta Casa, já que altera a lei de emolumentos. Assim, sugerimos, por meio do substitutivo ao final redigido, que o conteúdo seja retirado da proposta em tela e discutido em momento oportuno no referido projeto. Passando à análise das disposições relativas à instituição de fundos, ressaltamos que a Constituição do Estado estabelece, no artigo 159, inciso 2, que cabe à lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de fundos. A Lei Complementar número 91, de 2006, traz as regras gerais sobre a instituição, a gestão e a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais. O projeto em análise estabelece regras básicas para o funcionamento dos novos fundos em consonância com as normas gerais postas na legislação. Em vista de todo o exposto, entendemos que é possível a tramitação da matéria nesta Casa com as alterações propostas por meio do substitutivo apresentado ao final. Além das alterações apontadas anteriormente, o substitutivo incorpora sugestões de aprimoramento das regras de funcionamento dos fundos, de maneira a não engessar a gestão de seus recursos e favorecer a sua sustentabilidade. Ademais, propõe-se a criação de fundo da Advocacia Geral do Estado nos mesmos moldes dos demais fundos, visando o aprimoramento e modernização dos serviços públicos. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.564 de 2024, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.967, de 2024, primeiro turno, cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. De autoria do governador do Estado, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas 1, 2 e 3. Pedido de vista apresentado pelo doutor Jean Freire. Passado, transcorrido o prazo da vista, continua em discussão o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.